Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, prezados professores, professoras, alunos, superintendentes, pastores, pastores presidentes, muito bem-vindos a mais uma Betel Dominical, um programa que tem edificado sempre vidas e trazido para cada um de nós um elevo espiritual, tem colaborado para que a obra de Deus se desenvolva. Muito obrigado a você, eu sou o pastor Paulo Ricardo. Peço licença para entrar na tua casa, onde você estiver, melhor acomodado, para juntos estudarmos a revista deste quarto trimestre, que é uma tratativa sobre os 10 mandamentos, estabelecendo princípios, valores éticos, bem como questões morais, sociais e espirituais que são imutáveis para uma vida abençoada. Neste trimestre, nós temos a oportunidade de termos o comentarista, alguém de extrema relevância, alguém que é muito importante ao cenário cristão evangélico. Eu digo o bispo Samuel Ferreira, que é presidente executivo da nossa Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, também é presidente das Assembleias de Deus do Brás, bem como presidente da Convenção do Estado de São Paulo, desempenha inúmeras funções como diretor também aqui na nossa linda e querida editora, presidente da Junta Conciliadora de São Paulo, atribuí também funções como o idealizador do programa Palavra de Vidas, que vai ao ar sempre, cruzada também, inúmeras outras funções. É bacharel em Direito, também doutor em Teologia. Juntos vamos estudar hoje a lição de número 5, que nos fala sobre lembra-te do dia do sábado, administrando com sabedoria, o trabalho, descanso e devoção. Texto áureo para juntos hoje lermos está em Marcos capítulo 2, verso de número 27, que nos diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verdade aplicada nos diz: priorizemos com confiança e alegria momentos para adorar ao Senhor, buscá-lo de coração e cultivar a comunhão com Ele. Os objetivos desta lição, vamos mostrar a interpretação bíblica do sábado, vamos expor o verdadeiro descanso oferecido por Deus e vamos ensinar algumas lições acerca do sábado. O texto que você pode ver como referência e se aprofundar está localizado no livro do Êxodo, capítulo 20, verso do número 8 ao 11. Juntos vamos orar para que possamos sempre desfrutar o descanso proporcionado por Deus. E esse verdadeiro descanso nós encontramos em Cristo Jesus. Vamos então à oração. Querido pastor Marcos Santana do meu lado direito, pastor William Barros do meu lado esquerdo. Por favor, pastor Marcos, vamos orar. A paz do Senhor, pastor Paulo, pastor William, nossos irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito e maravilhoso é o Senhor. Te damos graças por estarmos neste momento reunidos para o estudo da Tua Palavra. Desvenda os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, nos inspire, nos esclareça, que vidas sejam edificadas, renovadas por intermédio da Tua Palavra. E a igreja continue sendo edificada e o nome do Senhor glorificado, até que Cristo venha. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o quarto mandamento é sobre o sábado, que tem sido muitas das vezes fonte de debate e algumas confusões daquilo que se é tratado. Mas essa lição em si nós vamos explorar o significado, ver o propósito desse mandamento
e a aplicação que ele tem ao longo do tempo que representa para nós nos dias de hoje. Nós vamos, então, ao primeiro tópico do nosso estudo, tratando, então, sobre interpretando o dia de sábado. Pastor Marcos Santana, esta missão é com o senhor. Meus irmãos, a verdade aplicada da lição de hoje, ela reforça um importante aspecto do dia a dia do discípulo de Cristo, ou seja, estabelecer e rever prioridades. A lição de hoje é uma excelente oportunidade para esclarecimentos e aprendizagens sobre uma questão que muitos têm se equivocado por não considerarem toda a palavra de Deus para um entendimento proveitoso e útil na vida cristã. O tópico 1 trata sobre interpretando o dia de sábado. É certo que ainda hoje há muitos que associam tempo disponível ou desocupado com adoração a Deus, atenção à família, cuidado com a saúde. Quando Moisés disse a Faraó que o Deus de Israel mandou que o seu povo fosse ao deserto para celebrar uma festa, é interessante a resposta de Faraó. Eles estão ociosos. Por isso, clamam dizendo, vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Êxodo, capítulo 5, versículo 8. Faraó fazia essa associação. Se alguém está querendo adorar a Deus, servir a Deus, é porque está desocupado e ocioso. A lição de hoje é um verdadeiro chamado para estabelecermos e revermos as nossas prioridades. Como nós encontramos aqui no texto da nossa lição, como expressão de nossa plena confiança no Senhor e gratidão por seu constante cuidado. 1.1 O princípio do sábado. Êxodo, capítulo 20, versículo 8. O quarto mandamento inicia com a expressão lembra-te do dia do sábado. Vide o texto do subtópico 1.1. Significa, sobre essa expressão lembra-te, significa recordar e colocar em prática. Lembrar-se do dia do sabá era reconhecer o princípio do sabá na criação e reconhecê-lo em si mesmo. O quarto mandamento, ele aponta para recordar e colocar em prática, tendo como fundamento, primeiro, a criação. Notar que Êxodo, capítulo 20, versículo 11, nós encontramos essa expressão, por quê? Ou seja, é como se fosse apresentar o fundamento, a base para esse mandamento. Apresenta a obra divina da criação como fundamento. Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3. Tudo que o Senhor fez, ele avaliou como bom. O quarto mandamento diz, lembra-te. Associando esse lembra-te com o texto de Gênesis, nos ajuda a despertar em nós a prioridade, a separarmos um tempo, um momento, para regozijarmos-nos com a criação de Deus e reconhecer a soberania divina sobre o nosso tempo. Mas também este quarto mandamento tem como fundamento a libertação. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Notemos que também nesse texto de Deuteronômio nós encontramos a expressão lembrarás, ou seja, associa o sábado
ao livramento da escravidão no Egito. É um chamado a manter em mente que o Senhor é libertador. Evidente que isso nos remete aos dias de hoje. Nós, discípulos de Cristo, nós associamos o descanso com a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo dá liberdade. Em Cristo somos verdadeiramente livres. Mas também o quarto mandamento possui um fundamento social ou humanitário. Vide Êxodo, capítulo 20, versículo 10. Menciona também servo, serva, estrangeiro. Êxodo 23, 12 diz escrava e estrangeiro. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 14 e 15. São textos que mencionam esse caráter social do dia do sábado. Mas também tem como fundamento o sinal da aliança. Êxodo, capítulo 31, versículos 13 e 17, e Êxodo, capítulo 20, versículos 12 e 20, apontam para esse aspecto da aliança de Deus com o seu povo. Assim como o arco-íris no tempo de Noé, assim como a circuncisão, o sábado proclama a lealdade e confiança no Senhor e a sua ação salvífica. Então, eu encerro esse 1.1 reforçando esses aspectos para mantermos em mente, ao longo da exposição dessa lição, estes importantes fundamentos. Regozijar-se com as obras do Senhor, a verdadeira liberdade em Cristo, benefício, atenção e bondade para com o próximo, e participamos da nova aliança com Cristo. 1.2. O sábado na visão dos mestres da lei. Nós vemos aqui no texto da nossa lição, os mestres da lei transformar o dia de sábado no pior dos pesadelos. E depois diz, transformar o sábado em um fardo impossível de carregar, o que, sem dúvida, nada tinha a ver com o propósito original. Vide os fundamentos que foram abordados aqui no subtópico anterior. A tradição dos anciãos criou 39 tipos de trabalho que eram proibidos no sábado. Ou seja, os mestres da lei, eles estavam mais interessados no exterior do que em observar os princípios enfatizados no subtópico 1.1. O legalismo dos mestres da lei fez com que estes se concentrassem a sua atenção não nos princípios, mas sim nos comportamentos. Centenas de anos antes de Cristo, os profetas já denunciavam essa tendência do povo da aliança. Vide Isaías capítulo 1, versículos 13 a 15. Nós vemos ali que o profeta, ele denuncia que o povo de Deus, na adoração, no serviço no templo, tinha ações exteriores de observância da lei, mas ao mesmo tempo isso era feito com maldade e imundícia. Não deixem de ler Amós capítulo 8, versículos 4 e 5. A observância da lei procuravam seguir com comportamentos e condutas, guardando dias e horas, mas o coração e a mente não estavam envolvidos. Ou seja, os princípios não eram considerados. E por último, 1.3. O sábado na visão de Jesus Cristo. Eu quero aqui deixar para os irmãos uma sugestão. Vide a revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022, principalmente a lição 5, o tópico 3, que trata Jesus Cristo e o cumprimento da lei. É um ótimo auxílio para o estudo
deste subtópico. Um texto que resume bem a visão de Jesus Cristo sobre o sábado é Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Jesus, ele, em diversos momentos, ele denunciou o fardo e os obstáculos impostos pelos mestres da lei. Vide Mateus 12, versículos 10 a 14, Lucas 13, versículos 10 a 17 e Lucas 14, versículos 1 a 6. Quando Jesus permitiu que seus discípulos colhessem espigas, quando Jesus curou o homem que tinha a mão mirrada, quando Jesus curou a mulher encurvada, quando Jesus curou o homem hidrópico, e tudo isso aconteceu no dia de sábado e por isso ele foi rejeitado e desprezado e criticado. Na verdade, ele estava considerando que eram atividades pertinentes, coerentes com os princípios que nós encontramos nas Escrituras sobre o quarto mandamento. Ou seja, dia de libertação, dia de fazer o bem, exercer misericórdia, celebração da alegria e dia de restauração. Afinal, meus irmãos, assim como nós vemos em Marcos 2, 27, trata-se de um dom de Deus para o ser humano. É uma bênção para o ser humano. É um mandamento cujo princípio trata de nossos relacionamentos com Deus, conosco e com o próximo e o meio ambiente. Por isso que alguns estudiosos e comentaristas, eles consideram o quarto mandamento como um elo entre o aspecto teológico dos 10 mandamentos e o aspecto ético dos 10 mandamentos. O quarto mandamento estaria ali fazendo este elo. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo, nos esclarecendo, nos guiando e inspirando na exposição desta lição diante da classe, diante da igreja, para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado. Olha, parabéns por este comentário. O quarto mandamento, ou aquilo que o Senhor nos trouxe, é muito precioso, porque nos ensina que o mandamento nos instrui a resgatar e priorizarmos um tempo de descanso e de comunhão, de adoração, como expressão plena de confiança no Senhor e gratidão pelo seu constante cuidado. Vamos ao tópico de número 2, onde juntos aqui abordaremos com o pastor William Barros, entendendo o descanso dado por Deus. Pastor William Barros, é contigo. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Nessa feita, nós estamos estudando sobre um assunto muito importante. E é um assunto que eu recebo perguntas o tempo todo, já que eu ministro muito nas igrejas e eu estou sempre recebendo perguntas a respeito da guarda do sábado. Muitos irmãos, incrivelmente, têm dificuldade de entender sobre essa questão, sobre a questão da questão do sábado não fazer parte da vida do cristão. Meus irmãos, o pastor Marcos já falou para nós aqui bastante coisa sobre a questão do sábado no Antigo Testamento, como os legalistas, os fariseus, os mestres de Israel erraram com relação à observância do sábado e tornaram o sábado um fardo insuportável para o crente daquele tempo. E agora, nessa sequência de tudo que já aprendemos, nós entramos no tópico 2, onde vamos aprender sobre entendendo o descanso dado por Deus. Vejam que o propósito do sábado, ele é duplo. O sábado nunca foi planejado por Deus para se tornar um fardo insuportável.
O sábado aponta para a criação de todas as coisas. Deus é o criador de tudo. Deus é o Senhor que controla, que cria, que mantém todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, como lemos no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, o sábado aponta para o Criador do universo, para o Deus único, Senhor de todas as coisas e Criador de todas as coisas. Um outro aspecto do sábado é que o sábado aponta para a necessidade do descanso. Especialistas afirmam que o ser humano é como um relógio de corda, que funciona bem durante 6 dias e precisa ter um dia de descanso. Ou seja, a ideia do descanso relacionado ao sábado é a ideia de que o ser humano deve ter um dia na semana, pelo menos, para si, para descansar, para recarregar as baterias, naquela folga onde pode dormir um pouco mais, ter tempo para a família, ter tempo para si, recuperar as baterias aí, como dizemos. Ou seja, faz parte da vida isso. Todos nós precisamos descansar. Lembre, o corpo é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Se você não descansa, se você não dá ao corpo o repouso necessário e devido, vai chegar uma hora que essa conta vem. E quando essa conta chega, a realidade é uma só. Você só faz qualquer coisa na vida, você só vai aonde a saúde vai. Acabou a saúde, irmão. Você agora vai ter que mudar tudo. Acabou a saúde, que talvez acabou a viagem, acabou a saúde, que talvez acabou a função que você faz hoje, de trabalho. Pode mudar tudo, pode piorar tudo e fatalmente levar à morte. Quantas pessoas boas morreram prematuramente? Quantas pessoas boas ficaram doentes e mesmo com idade não tão velha? Tem gente aí que está na casa dos 40 a 50 anos de idade e já não tem mais saúde. É problema de pressão, é problema cardíaco e vai embora. Problema seríssimo de diabetes, problemas emocionais, psicológicos, gente que hoje não aguenta mais o que aguentava há 20 anos atrás. Por quê? Porque não respeitaram os limites do corpo, não respeitaram os seus próprios limites para terem momento adequado de descanso. E você tem que fazer uma escolha na vida. Ou você vai devagar e vai longe, ou você vai correndo muito rápido e você vai parar em pouco tempo. É uma escolha que você tem que fazer. Eu sei que está assistindo essa aula aí, gente aí que é acelerado, gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo e que corre para cá, corre para lá e gente, mas é o meu natural, me sinto bem assim. Hoje você pode se sentir bem, mas primeiro, as pessoas à sua volta não vão se sentir. Você vai começar a tornar a vida de quem convive com você insuportável, porque muitas vezes seus filhos não têm esse ritmo. Muitas vezes seu cônjuge não tem esse ritmo e você começa a sufocar a vida de quem está perto de você. Depois, com o tempo, você vai ficar doente e aí vai tornar também a vida de quem está à sua volta mais difícil, porque as pessoas vão ver você sofrer e você vai fazer elas sofrerem e vai fazer também com que elas mudem a rotina delas porque você não respeitou seu limite. E eu sei que Deus está falando para alguém aqui, por uma razão óbvia. Nós somos o povo que valoriza a cura e despreza a saúde. Nós somos o povo que valoriza o milagre, mas despreza a dádiva da saúde. Tem pessoas que, para ser curada, gastam o que tiver que gastar. Gastam todo o dinheiro que possui para ser curado. Pessoas que fazem campanhas, vão aqui, vão ali. Eu vou na campanha na igreja X, vou fazer 7 semanas na igreja Y. Quanto ao tratamento? É 500 mil reais, eu vou dar um jeito. Mas quando estão com saúde, jogam a saúde na lata do lixo. Ou seja, incrivelmente, nós desprezamos a saúde, mas quando estamos doentes, valorizamos ao extremo a cura. Essa é a grande lição do nosso tópico 2 relacionado à questão do sábado. Precisamos olhar para Deus, autor e consumador de nossa fé, criador de todas as coisas, lembrar que Ele é o dono de nossa vida e também devemos aproveitar e estabelecer em nossa vida períodos de folga e períodos de férias. Você precisa ter folga semanal.
e você precisa ter férias. Eu estava conversando com uma pessoa que eu atendo como psicólogo e ela falou para mim, eu estou muito cansada. E eu perguntei, qual foi a última vez que você tirou férias? Sabe o que ela me disse? Nunca tirei férias. Eu, às vezes, tiro um final de semana, de sexta até segunda. E eu falei, você vai pifar. E aí conversamos e ela estabeleceu que para tirar 30 dias é difícil. Praticamente impossível devido ao trabalho dela, a empresa que ela tem. Mas ela disse que tirar 10 dias é mais fácil. Então ela decidiu, a cada 4 meses, tirar 10 dias para poder descansar. Mais 4 meses, 10 dias. E no prazo de um ano, acaba tirando os 30 dias. E ela começou já a fazer isso. E já se sente bem melhor fazendo assim. Ou seja, no caso dela, as férias vão ser a cada 4 meses, tirando 10 dias. Eu já tenho pessoas que eu converso, e já lidei, que tiram férias a cada semestre. A cada semestre tiram 15 dias. Eu conheço pessoas que tiram 15 dias em janeiro e 15 dias em julho. Outras tiram em fevereiro ou em agosto. Vai de acordo com a vida da pessoa, as funções que a pessoa exerce. Mas uma coisa que eu falo para cada pessoa que está assistindo essa aula, você não pode abraçar tudo. Você não pode fazer tudo sozinho. E você não pode fazer tudo de uma vez. Você não pode ter medo de dizer não para as pessoas. Se você não disser não para as pessoas que agora colocam 1000 tarefas na sua mão, amanhã você vai estar doente. E essas pessoas não vão te ajudar na maioria dos casos. Elas não vão te socorrer. Você tem que entender isso. Eu tenho certeza que Deus está colocando alguém para assistir essa aula agora e ouvir o que eu estou dizendo agora. Quando você ficar doente, essas pessoas não vão estar lá. Você não pode ter medo de dizer não. Você tem que dizer não. Não pode ter pena. Você não pode abraçar na igreja tudo. Você canta, prega, toca, lidera departamento Y, X, é secretário, é tesoureiro. Você não pode fazer tudo. Você tem que procurar a tua liderança e falar assim, ó, eu vou fazer isso aqui, pastor. Não dá para eu fazer tudo, eu não tenho tempo. Eu não tenho saúde para fazer tanta coisa. Isso aqui eu posso ajudar. Irmão, é um ledo engano achar que se você não fizer, ninguém vai fazer. Sabe o que vai acontecer contigo? Se você ficar doente, você não vai fazer nada. E a obra vai parar? Alguém vai dar um jeito. Então você precisa fazer isso na igreja, precisa fazer isso no teu trabalho, você precisa fazer isso na vida. Você precisa canalizar suas energias e estabelecer na sua vida folga semanal e ter férias. E não tentar fazer tudo sozinho, nem fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa aprender a delegar. Tem gente que não consegue delegar a ordem, não consegue deixar as pessoas fazerem. Mas fulano vai errar. Irmão, se você não deixar a pessoa errar, se você não deixar a pessoa aprender, ela nunca vai saber fazer. Tem gente que simplesmente não deixa os outros à sua volta crescerem, porque são extremamente centralizadores. Tudo tem que ser no seu jeito, tudo tem que ser nos mínimos detalhes, como ele gosta, como ele faz. Isso leva tempo. Você tem que permitir que as pessoas à sua volta cresçam. Você precisa respeitar o tempo que as pessoas têm para aprender as coisas. Se você não treinar pessoas, se você não investir em pessoas, se você não aprender a dizer não, se você não mudar seu estilo de vida, sua forma de pensar, sabe o que vai acontecer? Guarda bem o que eu vou te falar aqui agora. Você tinha talvez 40 anos para dedicar na obra de Deus, mas agora vai dedicar só 20. Os outros 20, você vai estar mal e vai morrer prematuramente, e o diabo vai olhar e vai falar, ótimo, ele me combateu 20 anos, fez a obra de Deus 20 anos. Os outros 20 anos que eu era para continuar lutando contra esse crente, não precisei fazer nada. Ele fez o trabalho sujo todo sozinho, acabou com a saúde e agora está inutilizado ou morreu. Ganhei 20 anos de presente a menos de combate com esse crente, porque em vez de dedicar 40 anos para Deus, só vai dedicar 20. Ele mesmo fez o trabalho sujo, sozinho. Essa é a palavra que eu tenho para você. Que Deus desperte você enquanto é tempo. Talvez alguém que está assistindo essa aula até pense assim, eu tenho que mudar, mas vai sair daqui e vai continuar a mesma coisa. São os que constroem a sua casa na areia. Talvez alguém ouça essa palavra aqui e diga, não,
eu tenho que mudar. Ou eu mudo agora, eu vou morrer. Esses são os que constroem a sua casa na rocha. Que Deus abençoe você, que você possa fazer a melhor escolha. Amém. Querido pastor William Barros, muito obrigado por sua participação e também explanação, por explorar conosco este tema tão precioso. E o senhor nos ensinou que o propósito de Deus ao estabelecer o dia de sábado era trazer bênçãos ao homem, concedendo-lhe merecido descanso de seu trabalho. Agora, queridos irmãos, vamos abordar a lição de número 3 e eu terei a oportunidade de assim trazer os esclarecimentos e algumas lições que ele nos ensina. Senhores e senhoras, o sábado é mais do que apenas um dia de descanso. Revela a sabedoria de Deus ao nos convidar para que possamos viver um ritmo equilibrado de vida. Deus, por sua infinita graça, bondade, nos deu descanso como um presente e ofereceu esta pausa em meio às atividades diárias que nós temos para renovar a conexão, a devoção e nos fortalecermos espiritualmente. E ao compreendermos o propósito do sábado, nós encontramos um modelo para equilibrar o trabalho, o descanso, bem como também a devoção. E esta completude leva a vivenciarmos uma vida de fé, mas também sustentados por uma provisão, por um cuidado e por um equilíbrio. O 3.1 devemos entender e lembrar de que Deus preparou para os fiéis. E aqui o sábado, figurativamente aos hebreus, estabelecia um pacto que se guardasse no 7º dia. Em Cristo, estabelecendo a importância deste mandamento, ele nos faz entender que é um tempo que devemos separar a ele, porque Deus não se cansa. Se você observar na criação, Deus dá uma pausa para mostrar o valor dedicado ao tempo e para também restabelecer a força e refletir as suas bênçãos. Esse período tão importante de descanso permite que a gente possa se lembrar de Deus, do que Ele tem feito, do que Ele tem preparado para todos aqueles que são fiéis a Ele. E essa confiança vai gerando sustento. E quando tomamos esse tempo para o repouso, para a comunhão, para reconhecermos que Deus é o provedor de todas as coisas e que sem Ele nada pode ser realizado, nós separamos este momento, nós lembramos dele e expressamos a nossa fé. E que Deus possa nos ajudar a atribuirmos na nossa vida gratidão e uma dependência total a Ele. É necessário tirarmos períodos, tempos. É no sábado, é no domingo, é na segunda, é na terça, não importa. O que importa é termos um equilíbrio daquilo que nós proferimos e colocamos Deus como Senhor das nossas vidas. Vamos ao 3.2, por que domingo e não sábado? É o dia do Senhor, nós costumamos falar isso. Enquanto o sábado foi instituído no Antigo Testamento como um sinal de Deus para seu povo, apontando para um descanso, Cristo, então, ele nos oferece no Novo Testamento uma nova perspectiva sobre o dia da adoração. Veja, a ressurreição de Jesus ocorre no primeiro dia da semana, constituindo então assim domingo. Esse dia torna-se para nós cristãos um dia simbólico de uma importante missão dentro da criação, e Deus estava em todas as coisas, nada do que se foi feito, Cristo, que é o verbo, se fez senão por ele. Para os cristãos, o domingo se passou então a ser o dia-chave da celebração, da adoração, como não substituição do dia em si, mas de uma forma importante a ser considerado e reconhecido entre nós, irmãos cristãos, que temos a liberdade de adorá-lo comumente todos os dias. Mas domingo
nós estabelecemos um dia para nos reunirmos. Os cristãos, eles focam isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai afirmar que o foco não está no dia em si, mas na atitude, na devoção diária de lembrarmos que o nosso verdadeiro Deus e o nosso verdadeiro Senhor estabeleceu que o nosso descanso está em Cristo. Portanto, o domingo ele representa esta aliança que nos dá a liberdade para vivermos para Deus, para provarmos de Deus em momentos, reafirmando a nossa adoração e nossa atitude constante. Vai além de um dia específico isso. Vai além de um sábado, de um domingo, de um dia de segunda. Vai todos os dias, bem mais do que horários específicos. Nós devemos estabelecer, orar sem cessar, estabelecer uma comunhão constante com Deus e sempre buscar o equilíbrio. O 3.3, juntos aqui, vamos falar sobre princípios preciosos para o nosso viver. Essa grande lição que nos dá de dedicarmos um tempo a Deus se torna um ato essencial para uma vida espiritual saudável. Não se trata aqui de uma obrigação ritualística, religiosa, mas de uma prática que fortalece ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa alma, o relacionamento pleno com o Criador. Então, reservar este momento para buscar se renovar em Deus nos lembra que Ele deseja que vivamos a paz, que vivamos de forma segura e que estamos debaixo das suas mãos, e debaixo das suas mãos Ele tem o controle de todas as coisas. Esse princípio vai além de um simples repouso, mas um convite a ser desenvolvido em nossa vida, marcada por pausas que são intencionais, onde devemos buscar o descanso não apenas físico, material, mas principalmente espiritual e uma renovação emocional que nós precisamos. E essa pausa nos leva a meditar nas promessas de Deus, renovando as nossas forças para desafios diários que tenhamos que enfrentar. E lembrando a vocês, Ele cuida de cada detalhe, e a prática que temos de descansar em Deus é um lembrete constante que devemos, assim que descansamos, confiar na suficiência e de reconhecermos que Ele é a fonte verdadeira da paz, da renovação para as nossas almas. Eu concluo aqui com vocês e ensino que uma rotina tão intensa nós devemos priorizar Deus. E aprendemos aqui neste conjunto que o mandamento do sábado é um lembrete poderoso sobre a necessidade de um descanso, de uma adoração. Em meio a um ritmo que possa ser acelerado, frenético na nossa vida, nós precisamos, mais do que nunca, descobrirmos um tempo, praticar o tempo de parar, não apenas para renovar o corpo, mas para fortalecer a nossa alma, para que possamos tornar este princípio parte do nosso cotidiano, buscando em Deus, por Deus e para Deus, o descanso tanto que nós necessitamos. Nos braços dele, nós necessitamos e viveremos constantemente. Vai além do descanso físico, vai além do descanso do nosso corpo, alcançando assim uma profunda capacidade de vivermos de acordo com os propósitos espirituais de Deus. Eu quero aqui, na companhia dos meus amigos, companheiros, agradecer este período. Pastor William Barros vai dirigir a Deus esse momento de oração, agradecendo por essa preciosa aula. Oremos, meus irmãos, que Deus nos abençoe e que possamos aprender com a palavra do Senhor e viver de acordo com a sua palavra. Agradecemos, Senhor, pela aula de hoje, muito esclarecedora, muito importante para o nosso tempo. Pedimos a tua bênção, a tua graça e que tu venha nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amados irmãos, nós estudaremos na aula seguinte, a aula 6, em que o título nos diz: honra pai e mãe é o princípio elementar para a estrutura da estabilidade da família natural. Te aguardo na próxima aula. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e replicar este vídeo para o maior número de pessoas. Te aguardamos aqui. Que Deus te abençoe. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.